Um dia de tênis extremamente movimentado, com a segunda rodada do Masters 1000 de Roma começando e com Luiz Guto Miguel fazendo história no Challenger de Santos. Então queria fazer um apanhadozinho geral aí do que aconteceu no dia de mais relevante e também agradecer você por mais uma vez estar acompanhando um vídeo da gente. Não se esqueça sempre de deixar o like, se inscrever no canal, para a gente é muito importante. E eu também queria lhe pedir, se você curte o nosso trabalho, nossos vídeos, segue a gente aí no Instagram, @canal Primeiro Saque. A gente está publicando 2, 3, 4 vídeos todos os dias. E antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre essa partidaça que Luiz Guto Miguel fez diante do Lorenzo Rodrigues. O Lorenzo Rodrigues, que é ranking mais ou menos 450, 460 da ATP. O Guto que está subindo agora aí para ranking mais ou menos 850. E eu acredito que ele pode ir mais longe ainda, tá, pessoal? O Guto já vem fazendo uma campanha muito boa, ele fez 2 jogos excelentes e hoje ele parece que está se aperfeiçoando cada dia mais. Hoje ele fez um jogo tecnicamente acima, enfrentou um adversário que ofereceu ainda mais resistência a ele. Eu sempre venho falando, vocês podem ver que eu já tenho alguns vídeos aqui no canal comentando sobre o Guto, e eu sempre comentei sobre algumas deficiências dele, e os 2 aspectos do Guto que mais me preocupavam era, primeiro, o aspecto emocional. Ele se mostra ter um perfil completamente diferente daquele perfil que o João tem. O João é um cara muito mais good vibes, muito mais de absorver as coisas e não externalizar tanto. O Guto já é um cara um pouco mais expansivo. Quando algo incomoda ele no jogo, quando algo sai do controle dele dentro do jogo, ele costuma reclamar um pouquinho mais com o Dumont, que é seu treinador. Então, assim, esse era um aspecto que eu tinha dúvidas de como o Guto iria se comportar nos momentos de pressão dentro dos torneios profissionais, e ele está mostrando que está evoluindo muito bem. Acredito que com o acompanhamento da comissão técnica está fazendo com que ele tenha um amadurecimento ainda maior. Isso é muito importante para um garoto de 17 anos que tem uma personalidade forte como ele tem. Então ele está conseguindo se mostrar que tem um emocional, que está conseguindo ter um ótimo controle, e o aspecto do saque também, que era uma deficiência do jogo do Guto. Eu cheguei a comentar que, comparando aos 17 anos, o Guto é um jogador mais completo do que o João Fonseca era quando tinha os mesmos 17 anos. Mas o que acabou acontecendo no jogo de hoje demonstrou-se algo completamente diferente. O Guto conseguiu 4 aces. Não é normal o Guto nos torneios profissionais conseguir fazer aces. Hoje ele conseguiu fazer 4 aces, somente uma dupla falta. Era um aspecto que o Guto tinha também essa questão de melhorar, todas as questões que envolviam o saque, o Guto precisava melhorar, e parece estar treinando muito e conseguindo evoluir. Teve somente uma dupla falta e conseguiu colocar 62% do primeiro saque dentro de quadra, o que é um percentual que começa a ficar mais aceitável acima daquilo que ele fez ontem, que estava mais próximo dos 50%. E por que é que esse 62% se torna mais aceitável? Porque o Guto está sacando, arriscando. Como ele conseguiu 4 aces, demonstra que ele estava sacando para frente, de fato. Não era aquele saque para colocar somente dentro de quadra, mas era um saque para conseguir extrair pontos através dele. E aqui temos o reflexo do porquê que o Guto estava sacando tão bem. Ele conseguiu 85% dos pontos quando conseguiu colocar o primeiro saque em quadra. Isso demonstra realmente que o adversário teve grande dificuldade para conseguir devolver o primeiro saque do Guto. Ele fez 29 de 34 pontos. Isso é extremamente acima da média. No circuito profissional da ATP, a média dos tenistas é entre 70% e 75%. O Guto conseguiu colocar mais de 10% aí acima da média do circuito. Ainda assim, quando ele precisou usar o segundo saque, ele conseguiu 57% dos pontos, o que é também uma estatística aceitável, porque normalmente os tenistas têm muito mais dificuldades quando precisam utilizar o segundo saque. Isso mostra também que o segundo saque dele está evoluindo e está melhorando. O Guto não cedeu nenhum breakpoint para o adversário, não cedeu nenhum breakpoint para o Lorenzo. Foi uma partida 6-4, 6-4, mas que o Guto teve com ela controlada nas mãos do início ao fim, entendeu? Então, realmente, o Guto jogou muito bem. E em questão de winners, aqui nós temos 22 winners que o Guto deu. Ele está distribuindo winners. Uma partida que foi duplo 6-4, você conseguir distribuir 22 winners. Ontem ele conseguiu distribuir, acho que foram 27 winners. Realmente é uma coisa extremamente gritante. O Gutão tá extremamente agressivo, tá extremamente confiante, tá conseguindo vencer sem ter dificuldades. Tem somente 17 anos. E, inclusive, ele está fazendo história porque ele se tornou o tenista sul-americano mais jovem
a conseguir chegar nas semifinais de Challenger desde o Juan Martín del Potro de 2005, ou seja, em 21 anos, nenhum tenista mais jovem do que o Guto conseguiu chegar a uma semifinal de Challenger. Realmente é uma coisa gritante, a gente está vendo aí a história ser escrita diante dos nossos olhos, e para um país que não conseguia produzir tenistas de elite, digamos assim, já há tantos anos, né? O melhor tenista que a gente teve durante um bom tempo foi o Thiago Monteiro, que é um tenista super honesto, trabalhador, de fato tem suas valências, mas aí ranking 100, ranking 70, acho que foi o teto do Thiago Monteiro. Então agora a gente está tendo aí João Fonseca e agora está surgindo Guto Miguel, que é um cara que certamente vai brigar nas cabeças assim como o João está brigando. Então vamos ficar na expectativa de que o Guto consiga ter um desempenho ainda melhor no Challenger de Santos, e se ele for campeão, ele vai para ranking aí 580. E outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre os resultados do dia. O primeiro jogo do dia eu já consegui assistir, eu perdi somente uma parte do primeiro set. O de Minaur já foi o primeiro cabeça de chave que caiu logo de cara na estreia. Perdeu por 2-1 para o Arnaldi, e de fato o Arnaldi conseguiu jogar muito melhor, uma campanha aí surpreendente do italiano. Outro resultado que acabou me surpreendendo muito também foi a vitória do Cerúndolo, a forma que aconteceu, 6-0, 6-2. O Tabilo, até onde eu olhei, ele é o 17º do ano aí na corrida do ATP Finals. O Tabilo tá jogando muito bem esse ano, vem de título, inclusive, perdeu de 6-0, 6-2 para o Cerúndolo, que é um cara que tá dando uma oscilada um pouquinho maior. Esse ano, inclusive, deixou de ser o argentino mais bem ranqueado, acho que atualmente o mais bem ranqueado é o Etcheverry. Acabou me surpreendendo bastante também esse resultado aí do Tabilo diante do Cerúndolo. Eu imaginava que seria um jogo pelo menos para 3 sets. Outro resultado que também surpreendeu muito foi o Bublik, né? Um cara que oscila tanto dentro do circuito, não é, digamos assim, o saibro não é a superfície favorita do Bublik, e ainda assim ele aplicou um 6-1, 6-2 para cima do Baez, que é um dos maiores especialistas aí do circuito no saibro. Então, uma vitória surpreendente. Eu não imaginava que seriam 3 sets, mas eu imaginava que seria um jogo que teria um pouquinho mais de competitividade. O Roder acabou confirmando o favoritismo, jogou bem, mas acho que hoje em dia ele já foi, hoje no caso, na partida de hoje, ele foi um pouquinho abaixo daquilo que ele vinha sendo em Madrid. É normal, venceu, fez o dever de casa. Se o João amanhã jogar mal, eu já vou ficar satisfeito se ele vencer. Então, isso que acaba sendo mais importante, certamente. E aí temos o resultado mais importante do dia, que é realmente o Djokovic, que acabou perdendo para o Prismic. Começou muito bem. Eu acredito que o Djokovic, infelizmente, está começando a sentir o peso da idade. Ele venceu bem o Prismic ficou completamente neutralizado no primeiro set, e a partir do segundo set o Djokovic desceu completamente de ritmo, deu uma coletiva após a partida extremamente cabisbaixo, não estava nem um pouco confiante, falando que tem que ver como é que vai ser para Roland Garros. Falou que está convivendo com problemas físicos constantemente e sabe que se ele escolheu jogar até essa idade, ele já sabia que iria sofrer da forma que ele está sofrendo. Infelizmente, essa é a realidade do Djoko. Para a gente que conseguiu ver o auge dele conquistando tantas coisas, chega a ser triste a gente acompanhar a forma que está se desenhando a carreira dele, mas ao mesmo tempo ainda é um cara que consegue ser extremamente competitivo. Apesar dessa derrota de hoje, ainda imagino que deve ser um forte candidato aí para ser pelo menos semifinalista de Roland Garros, mas o fato é que hoje ele foi neutralizado. O Prismic, que vem fazendo excelentes campanhas, venceu o Ben Shelton no Masters 1000 de Madrid, então é um jogador aí, tem somente 20 anos, está se credenciando para começar a brigar por grandes coisas nos próximos campeonatos aí, tá evoluindo muito rápido esse ano. Além disso, também temos a confirmação aí do horário que João Fonseca vai jogar, vai enfrentar o Medvedev, e provavelmente o jogo dele vai acontecer por volta das 11 horas da manhã. Então fiquem atentos aí aos que gostam de dormir muito, não é o meu caso, principalmente quando tem torneio, eu gosto de acordar bem cedo já para acompanhar os primeiros jogos. Como eu já suspeitava, inclusive, que o de Minaur iria perder para o Arnaldi, acordei bem cedo para acompanhar essa partida, e amanhã não vai ser diferente, mas João Fonseca deve entrar em quadra amanhã por volta das 11 da manhã. Não percam, que vai ser um jogaço. Eu acho que o João vai amassar, para eu ser bem sincero com vocês. E mais uma vez queria pedir, meus amigos, segue a gente aí no Instagram,
Para a gente é muito importante, estamos publicando muitos vídeos todos os dias. Eu já acredito que foram 4 vídeos e eu acho que a rede social mais complicada de se crescer aí é o Instagram. Então, se você nos seguir lá, você vai nos ajudar bastante. @canal Primeiro Saque. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aí do que você achou no vídeo. Pra gente sempre é muito importante. Um abração, tchau, tchau.